Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos. Eu tô de volta aqui, tarde da noite, depois de ter dormido um pouco. E aí vou aproveitar um pouquinho esse tempo livre antes de eu novamente ir dormir, para deixar aqui mais um depoimento que será uma sequência do que eu fiz aí. Eu tinha feito um podcast onde eu falei de um tio meu, né, sobre casamento, a derrocada dele, com o tal, e dos casamentos, né? E aí ficou também para mim falar de uma irmã de minha mãe. São três irmãos aí, né? A Mari Cleide. Inclusive, eu entrei aqui no meu canal e dei umas passadas e não encontrei o vídeo. Eu lembro que eu gravei um vídeo sobre ela, mas eu não consegui encontrar mais esse conteúdo que eu ia botar como eu ia usar pela primeira vez o chamado card, né? Existe essa função no YouTube, o card. Deixa eu ver aqui. Eu vou falando aqui, vou tentando olhar aqui para ver se ainda aparece, né? Eu olhei, deixa eu ver, acho que foi até o mês de janeiro. Aí de janeiro para trás, né? Ano passado que eu não olhei mais. Mas eu lembro que eu gravei sobre ela, eu falei, eu trouxe uma cronologia da história de vida dessa minha tia. Aí o que que eu pensei, né? Eu falei, eu vou, ao invés de eu ficar recontando, não, bota lá, ó, quem tiver curiosidade de saber com detalhes, tá aqui no card. Se eu encontrar, de repente, já depois de ter postado, enfim, eu coloco no comentário fixado aí, com certeza. Eu até tava dando uma olhada aqui no meu canal e eu percebi que tem alguns conteúdos, alguns poucos conteúdos que chegou a 2.000 visualizações, 1.700, 1.800. Mas eu acho que quando bate com exceção, tem dois assuntos aqui que bate, normalmente aqui pelos inscritos mesmo, né? Que é quando eu trago relato de mãe solteira. Se eu lembro, assim, eu não quero jamais ter esse tipo de conteúdo para ter audiência aqui de forma alguma. Mas nos tempos em que eu tinha problemas assim com uma certa rotina de mãe solteira no meu caminho, e eu trazia esse conteúdo para cá de forma angustiada, dava muita visualização, muito aqui. Então, ó, falar de mãe solteira, falar de mulher em relacionamentos e o caso da minha irmã e do meu pai. Eu hoje, se fosse para me botar numa sequência, parece que o caso do Arnaldo e Malvina é um assunto assim que ainda chama muita atenção, né? De todos esses assuntos aqui que eu falei, os que mais têm visualizações aqui na minha lista de vídeos é dessas duas pessoas. Eu acho que não vai ter mais tantos. Sei lá, só se acontecer uma situação extraordinária, porque meu pai eu já me afastei, minha irmã é contato zero. Meu pai tá praticamente no contato zero também, a não ser se eu encontrá-lo por um acaso, esbarrar aí na rua, né? Eu não tenho contato, então essa probabilidade é muito difícil. Só se eu ficar me submetendo, né? A encontrar com eles, alguma coisa assim. Aí pode ser que dê problema, mas do contrário, não. Já relacionamentos, né? Mães solteiras, vocês podem ver que depois que eu tive que aplicar em um método, eu tive que usar uma carta na manga, que não é muito assim, a maioria de nós aqui, acho que não é muito, não curte muito fazer isso, né? Mas eu me vi
tipo assim, obrigado a fazer algo que não é muito confortável fazer, que é apelar para a fama de gay. E eu tive que usar isso aí para poder repelir essas mulheres que vinham forçar a barra comigo. Eu acho, e assim, hoje eu não tenho nenhum arrependimento. Aliás, eu tenho um arrependimento de eu não ter feito isso há mais tempo, porque foi a única coisa que freou. Hoje é muito difícil, assim. Pessoal, ultimamente, eu acho que nos últimos 2 meses pra cá já surgiu 2 mulheres numa rede social. Não é nem na rede social, é naqueles chat. Acho que no Facebook é o Message, né? No Instagram é o Direct. Acho que é assim que chama o Direct. Então elas entram lá. Eu teve um caso que eu não contei aqui pra vocês. Antes de eu falar aqui do casamento da tia Mari Cleide, o seu terceiro casamento, pra quem tiver já querendo saber aí, eu vou pautar a pauta maior hoje aqui. Eu vou falar do terceiro casamento dessa minha tia. Não, que terceiro? É o quarto. É o quarto casamento da tia Mari Cleide. Eu acompanhei todos os casamentos que ela teve, né? Esse aí já é o quarto homem com quem ela está morando junta. Enfim. Mas assim, eu vou ainda falar, atualizar, né, um pouquinho vocês. Um dia desse, coisa aí talvez de um. Eu acho que talvez tenha sido ali no mês de maio, começo de maio. Um dia apareceu uma mulher. Ela não só mandou um convite lá pra mim, como também ela mandou umas mensagens pra mim em off. E aí eu fui olhar o perfil. Quando eu olhei, só pelas fotos dela, eu já percebi que tratava-se de uma mulher separada. E ela era separada, não era de um homem qualquer, era de um cidadão bem de situação, porque eu vi fotos dela andando com esse homem numa caminhonete, uma Hilux. Eu vi ela em casas boas, eu vi ela em viagens, em passeios. Eu vi até fotos assim, eu vi fotos de uma época. A minha impressão, eu tô contando, aqui é uma narrativa assim à luz do que eu vi só pelas fotos, por a cronologia do perfil dela. Me parece que ela foi casada com um homem bem-sucedido e hoje não é mais. Ela não está mais casada com ele. E ela teve um padrão de vida muito bom. Muito, muito bom. Eu tenho uma sensação de que ela foi casada aí no mínimo uns 8 ou 10 anos. Inclusive ela teve filhos. Ela tem, pelas fotos eu vi que ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. E eu até peguei algumas dessas fotos. Os meus confrades lá que estão comigo no grupo são testemunhas disso aqui, que na ocasião eu peguei algumas imagens dela e coloquei lá pra gente analisar o caso, né? E assim, quando ela era muito novinha, acho que ali no início do seu casamento, ela tava muito bonita, magrinha, aquele cabelão parecendo uma seda, bonita de rosto, de corpo, linda, linda, linda. Meus amigos, mas passado aí 8, 9 anos, a mulher tá acabada, acabada, sabe? Você olha assim, é o rosto, um rosto envelhecido. Eu não sei, eu não, tá na minha cabeça aqui o número 32. Eu não sei se tinha a data de nascimento dela ou foi uma foto de aniversário, mas alguma coisa lá eu vi que remetia a uma idade de 32 anos. Ou seja, ela é uma mulher mais jovem que eu, né? Quase 10 anos mais jovem que eu. Mas assim, eu vi um rosto gordo, envelhecido, muito simples. Imagine aquela mulher grafina, maquiada, toda bem arrumada quando estava com o marido. Agora achei assim um pouco maltrapilha, tipo numa festa junina, sentada numa cadeira com um copo de cerveja, aquele vestido bem ralé e uma barriga, meus amigos, a barrigona, sabe? Ela teve, em uma das fotos, ela vestiu aquelas calças de, eu chamo aqui, como é que chama? É o famoso leg, né? Ela estava num leg onde o cós aqui do leg por cima do umbigo, na altura do umbigo,
e uma blusa só cobrindo os seios, assim, não era nem uma blusa, parecia um sutiã, assim, a barriga toda de fora, só que tava aquele bucho, assim, sabe? Parecendo o meu aqui quando eu tô gordo, né? Eu também fico assim. Eu já diminuiu muito, mas tem pessoas que que não engorda, ele só cresce a barriga, assim é o caso dela. Ela não estava gorda, aquela gorda trubufu. Ela estava barriguda e o rosto assim meio assim, aquela papona aqui, as bochechas bem cheias, que nem parecia aquela mulher bonita lá das primeiras fotos que eu vi, né, no início do relacionamento. Meus amigos, pois a mulher jogando assim uns verdes em mim, assim, oi querido, tudo bom? Como é que você está? Eu te mandei convite. Foi umas 3 vezes ela me mandou assim, eu não respondi, ela permaneceu mandando mensagem, né? Eu sei que você mora aqui, né? A gente podia bater um papo. Meu Deus, assim, eu de novo, hoje eu não vou contar isso pra vocês, mas aconteceu uma situação, até a galera lá, tem coisas que antes de eu trazer aqui pro canal, eu partilho de imediato lá no grupo do Telegram. Eu passei por uma situação esses dias em que eu fui pressionado por um grupo de adventistas. Essas pessoas vieram à minha casa, só que eu não estava na hora. Isso aqui é conteúdo para um outro momento. Meus amigos, foi no dia da minha casa. Teve outro dia que foi fora aqui da minha casa, num outro ambiente, e tem um grupo de pessoas. Imagine assim, 12 anos depois de eu ter saído da igreja adventista, eu tô sendo lembrado por essa galera de lá, pessoal com quem eu convivo, principalmente o pessoal de mais idade, né? Assim, eles estão sentindo a minha falta e no pensamento deles, eles entendem que o motivo que eu me afastei da igreja adventista foi porque eu não arrumei um casamento lá dentro. Eu percebi pelas falas, eu percebi por umas atitudes e por umas propostas que me foram feitas de que é tipo assim, olha, irmão Vitor, na igreja é comum, na igreja evangélica, a comunidade se trata uns aos outros ali de irmão, né? O irmão, a irmã, fulana. Por eles, eu sou tratado até hoje como irmão, né? E assim, eu recebi algumas propostas para me ajudar a arrumar um casamento. Como que tipo assim, olha, você naquela época que você esteve conosco, o irmão não conseguiu, né? O irmão até tentou, né? Fez umas tentativas e não conseguiu. Irmão, se você me der essa oportunidade, eu consigo um casamento para você. Calma que depois eu vou até deixar anotado aqui que eu vou fazer bem aqui um checklist aqui no meu caderno. Toda coisa que eu for lembrando é proposta de casamento. Eu vou trazer esse depoimento. O pessoal lá do grupo já até me deram uns feedbacks, né? O meu amigo vascaíno mesmo, ele fez uns comentários muito bons para mim. Ele falou assim ele falou, cara, para eles até hoje tu é o Miqueinha lá da igreja e na cabeça deles eles acham que tu saiu foi revoltado da igreja porque tu não conseguiu arrumar uma mulher, tu não arrumou um casamento. Então agora eles estão querendo te puxar de volta, pensando assim, não, se a gente arrumar uma mulher para ele, arrumar uma esposa para ele, aí ele fixa aqui, ele vai ficar aqui na nossa igreja, tá? Depois eu vou pontuar tudo isso aqui, vai dar um bom conteúdo aí para vocês verem como é que é isso. Eu tenho também as minhas percepções, eu não acho que é só uma questão porque estejam preocupados comigo. Não é só por preocupação comigo, é também o interesse da igreja, de ter mais um membro, e vai que eu tenha filhos, né, ali dentro, e aí vocês já entendem, né? É mais dízimos, é mais ofertas, enfim. Meu Deus do céu, é incrível, sabe? Umas coisas assim. Eu vivi, eu vivi para ver gente vindo atrás de mim para arrumar casamento para mim, porque eu fico pensando assim, quando eu estava lá como membro, né, um membro fiel, um membro íntegro, que acreditava, que seguia mesmo, eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado pelas mulheres ali, as moças, né, as moças jovens, me rejeitaram
E também eu sempre fui responsabilizado, porque eu fui o cara que pedi ajuda na época. Eu recorri a pastores, eu recorri irmãos. Como eu, não- eu, assim, eu nunca. Meu pai nunca foi uma pessoa com quem eu pudesse ter essa parceria, assim, né? Igual eu falo, tem muita gente, eu vejo gente aí revoltado porque não teve a presença paterna, né? Não tiveram a presença paterna, mas eu tive uma presença, uma figura paterna na minha vida, mas é quase como que eu não tivesse. Foi mais figurativo, assim, eu não tinha eu nunca tive essa liberdade assim com meu pai. Então, às vezes às vezes o assunto que eu poderia conversar com ele, até porque nem que eu quisesse não tinha como, porque a mentalidade dele era a forma dele encarar essas coisas era muito difícil. Então eu preferia procurar os irmãos da igreja, porque eu achava que ficaria mais alinhado, né, ali com a forma que eu fui doutrinado, a forma como eu fui doutrinado. E sempre quando eu ia nesses irmãos, eu era muito criticado. Até que eu larguei de mão, assim, eu passei a não me sentir confortável, porque quando eu ia, sempre a culpa era minha. Eu nunca ouvi, assim, incrivelmente, você vê o tanto que o ginocentrismo ele é mais do homem do que da mulher, ele é mais centrado no homem, que eu vi aí, eu vi irmãs pregadoras na igreja que que tiveram coragem de ir ao microfone falar contra mulheres, mas homem eu não via. Eu nunca vi um pastor pregar contra as mulheres, eu nunca vi um ancião dentro da igreja pregar contra as mulheres. Eles faziam muito era puxar o saco de mulher ali, sabe? Sempre eles puxavam o saco. Eu não duvido que até hoje seja assim. É mais fácil, é muito mais fácil você ver na igreja uma mulher criticar o comportamento de outra mulher do que um homem. Estou falando aqui dentro da doutrina, né? Dentro da doutrina. Na verdade, parece-me que eu já vi uns raros casos aí na Igreja Assembleia de Deus. Um dia desse teve um pastor aí, um velho, bem idoso mesmo aí, que repercutiu nas redes sociais. Eu não sei se vocês viram esse caso. Eu não tenho nem esse vídeo aqui, não lembro também o nome, mas o velho disse assim: tem marido que chega em casa, se a esposa tiver limpado a casa, ela não deixa o marido entrar dentro da casa para não sujar o piso e manda o marido arrodear o beco, arrodear para o quintal e tira o chinelo e começa a gritar. E aí ele falou assim: epa, epa, de jeito nenhum. Esposa não tem o direito de tratar o marido dessa forma, não. Aqui o marido é o rei. Eu sou o rei aqui dentro dessa casa. E eu vou entrar dentro da minha casa sim. Eu achei ele bem até corajoso, né? Mas geralmente os homens, eu acho que não é por medo de lei, não. Não é medo de processo, não. É porque eles são manginas mesmo. Eles gostam de puxar o saco de mulher. A igreja é um dos poucos ambientes em que um homem, se ele de repente criticar um comportamento feminino das irmãs, né, na igreja, ele não vai ser excomungado ou preso. Enfim, eu já vi mulheres lá na Adventista, eu já vi irmãs que critica a roupa, critica essa coisa de fora da igreja ela é de um jeito, dentro da igreja ela é crente, fora da igreja ela é do mundo, tipo assim, né? Mas quando eu conversava com os homens ali daquela igreja, sempre era crítica, crítica, crítica. Que o culpado era eu, que tu não, a fulana te rejeitou é porque tu não soube conversar, é porque tu não soube agradar, é porque tu não teve atitude de homem. Aí vocês verem, né? Hoje que eu, 12 anos, meus amigos, 12 anos fora daquilo ali, eu não incomodo nenhuma fulaninha que tá ali dentro daquela igreja, sabe? Assim como elas não gostam de mim, eu também não gosto delas. Quero nem amizade, pois já veio na minha porta. Veio bater na minha porta esses dias. Mas como eu lhes disse, é um assunto, não me deixe esquecer, vocês me cobrem. Depois, se eu demorar muito para trazer esse assunto, pode me cobrar que eu vou ter o imenso prazer de gravar esse caso aqui para vocês. Eu já até anotei aqui, ou depois eu quero trazer, quando falamos de casamento, né? O caso do Fabiano, um amigo meu que casou, um adventista que casou. É, Enfim,
Vamos falar agora, eu acho que eu consegui. Eu tinha uma outra coisa, tinha um porquê de eu ter falado isso aqui, mas eu acabei perdendo aqui o. Finalizei essa fala aqui, não lembro agora lá do início, né? Mas vamos puxar logo aí a questão da Mari Cleide, né? Pessoal, eu lembro que um tempo atrás, eu não encontrei esse vídeo aqui, né? Passei, mas não encontrei. Eu gravei um depoimento sobre essa minha tia. Ela é a irmã mais nova da minha mãe. Das 4 irmãs, ela é a mais nova. Eu já falei dessa mulher muitas vezes aqui, já várias vezes. Eu já fiz várias viagens com ela. Ela é a única irmã de minha mãe que já nos visitou aqui várias vezes. Eu sempre tive uma parceria. Mas eu me lembro que quando eu gravei sobre ela, eu deixei bem claro uma coisa, que era um paradoxo. Porque assim, de um lado, comigo, com minha mãe, até ela já morou uma época, lá nos anos 90 ela morou 2 anos aqui, mais de 2 anos aqui na minha cidade. Ela tem amigos, pessoas da época que ela morou aqui, que ela tem amizade até hoje. E ela é muito agradável, assim, sabe? Ela é aquela pessoa que, por exemplo, quando ela chega aqui em casa, ela quer ajudar. Já teve época, ela já chegou a passar de até 8 dias aqui em casa. Ela limpa, ela faz faxina aqui em casa. Às vezes, tia, não precisa, não, deixa eu ajudar. Ela vai pro fogão ajudar a fazer comida e lava a louça e vai pra rua. Se for de pé, do jeito que for, ela é animada, assim, sabe? Ela gosta de conversar. Eu não vejo, assim, conosco aqui atitudes, assim, de ser grosseira, ser aquela pessoa estúpida, arrogante, grosseira. Veja que pra eu, assim, eu sempre tive aquela boa vontade de ajudá-la. Quer vir, tipo, eu vou lhe ajudar na passagem, vamos viajar para tal lugar. Ela já foi comigo várias vezes em São Luís, fomos em Fortaleza uma vez. Eu sempre falava para ela, enquanto a gente puder, a gente vai manter essa parceria pra gente viajar, viu? Pelo menos nos lugares mais perto, né? Onde fosse possível. E a última vez foi 2022 que eu andei com ela, que eu vi ela pessoalmente. Ano passado, deixa eu ver. Não foi foi julho do ano passado, era para ela ter vindo e aí não deu certo, né? Ela não veio, mudou os planos. Eu não vou assim detalhar. Vamos ver se eu consigo aqui tipo assim, fazer uma pequena sequência só para vocês entenderem como é que ela chegou nesse quarto casamento. Vamos lá. De acordo com o que eu contei lá atrás, o primeiro marido dela foi um cidadão que era casado e ela tornou-se amante dele. Ela primeiro foi amante para depois virar esposa. Ela fugiu com ele. Ela saiu lá de uma cidade do interior do Maranhão. Esse cidadão largou a família para assumi-la, né? Só que aí, depois de 11 anos de casamento, ele largou dessa minha tia e foi morar com uma mulher bem novinha, uma mulher de 19 anos, que ele engravidou e foi morar. Esse homem depois acabou cometendo um homicídio, ele matou essa mulher, porque essa mulher deu um pé na bunda dele, ele a matou com 3 tiros e tem pouco tempo que ele saiu da cadeia. Essa minha tia, nesse interim do primeiro marido dela ter largado dela e de morar com essa outra mulher, ela arrumou um homem com quem ela morou. Eu vou chutar aqui que foi algo em torno de 1 ano e meio. Eu ainda cheguei a conhecê-lo. Morou junto, dentro de casa. As filhas dela eram molecotas ainda. Acho que uma tinha 12 anos, mais ou menos. 11 ou 12 anos a mais velha. E a outra acho que tinha uns 7 para 8 anos. Só que não deu certo. Eu ainda me lembro, isso foi por volta ali do ano de 2006, quando eu depois de muitos anos eu fui visitar minha avó materna, e eu cheguei lá e já encontrei essa minha tia morando numa casa muito nos arredores assim da cidade, uma casa de tijolinho no barro, bem simples, de chão batido.
E aí eu ainda testemunhei as grosserias daquele homem. Eu lembro que ele era um cidadão dos seus 30 e poucos anos, gordo, meio gordinho, barrigudo, já um pouco calvo, mas nas minhas idas a essa casa e algumas idas deles dois à casa da minha avó, eu percebi o jeito grosseiro dele, de mandá-la calar a boca, de respondê-la mal. Aí acabou que ele deu um chute nela, ele não quis mais continuar com ela, ele vazou, foi embora. Não quis mais continuar, ela foi desprezada, né? Tanto que não, assim, veja vocês, o primeiro marido largou, o segundo marido largou. Então, tipo assim, foi embora. Ela não foi essa mulher, a tia Maricleide, ela pode ter muitos defeitos, mas ela não foi essa mulher do marido abandonar ela e ela ficar indo atrás e querer bater nessa mulher desse homem. Ah, ele tá com outra, pois eu vou lá quebrar a cara dessa vagabunda. Não. Ela aceitava. Então ele foi embora, tá com outra. Ela ficava quieta na casa dela com as filhas. Vamos colocar aqui que ela tenha, quando esse segundo marido largou, ela ficou 2007. Vamos imaginar que ela juntou com esse homem. Não, peraí. Eu acho que ela juntou com ele ali em meados de 2005 e ela ficou ali até o início de 2007. Aí ela passou um ano, mais de ano solteira. Foi até uma ocasião que ela teve o início de câncer e ela viajou para a cidade de Teresina para fazer um tratamento. Foi um câncer que se iniciou no colo do útero, mas como detectou-se precocemente, ela foi tratada e ficou curada, né? Não avançou, a doença não chegou a níveis graves, né? Quando foi em 2018, ela conheceu um negão. Eu acho que lá atrás, quando eu gravei, provavelmente eu tenho dado um nome a esse negão. O primeiro marido era um homem pardo, um homem baixinho, mais baixo do que ela, pardo. O segundo marido era um branco, mais baixo. Essa minha tia, ela é compridona. Das 4 irmãs de minha mãe, ela é a mais alta, ela é quase da minha altura. Ela é uma mulher assim, esbelta, magra, mas compridona, das canelas compridas. Eu acho que até hoje, todos os maridos que ela arrumou é mais baixo que ela. O terceiro marido, também mais baixo que ela, só que um negão, meus amigos. Negão mesmo. Estilo africano. Bem pretão mesmo, assim, do cabelo. Aquele cabelo bem crespo. Só que ele passava a máquina mesmo, ficava só a penugem de cabelo. Eu falo que ele era um negão de uma genética muito boa, porque até onde eu sabia ele não treinava, ele não fazia academia, mas o bicho era todo trincado, meus amigos, todo trincado. O abdômen, tanto que eu já treinei em academia, eu nunca cheguei perto para ter um corpo igual daquele negão. Eu arrisco aqui que ela tá no 4º marido agora. Dos 4 maridos que ela teve, eu acho que o marido que ela mais foi apaixonada foi por um negão. Eu aqui, não sei, agora eu tô indo a fundo, né, nessa situação, mas o negão, vamos lá. Por que eu acho que ela era apaixonada nesse negão? Porque o negão era 12 anos mais novo que ela. Então, assim, ela já estava ali nos seus... eu não sei, eu acho que quando ela juntou com ele, ela estava com 40 anos e ele tinha 28. Não, era menos, quer ver? Quantos anos eu tinha em 2008? Não, quantos anos eu tinha em 2008? Eu tinha 34. Ele é da minha idade, o negão, da minha idade. Em 2018... Não, pessoal, oh, meu Deus, eu tô embaralhando aqui, peraí, que 2018, é 2008 mesmo. Em 2008 eu estava com 24 anos. Então ela teria que estar 24, 34, 36. Ela estava com 36 e ele tinha 24, o negão. Mas o negão, meus amigos, o bicho é carga torta, sabe? Não pro lado do crime, não é criminoso, mas pro lado da cafajertice. Ele já tinha 5 filhas. Ele teve 5 filhas com mulheres diferentes e não criava nenhum. Eu sei que tinha 2 filhas dele que ele teve de um relacionamento, quem criava era a mãe dele. A avó que criava as meninas, não ele. E
Fora essas duas, ele teve mais outros 3 filhos com outras mulheres e não criava nenhum e nem pagava pensão. E aí, grosseiro, meus amigos, grosseiro, agressivo. Eu lembro de ver minha avó comentar a respeito. Ela dizia assim: tanto que eu dei conselho para Mari Cleide não casar com esse homem, porque a gente já sabia, ele é da família de fulano, ele é de uma família aqui nessa cidade, a gente já sabia. Ele já teve outras mulheres, nunca teve responsabilidade. Ele não quis saber das próprias filhas, né? Tem 2 que é a mãe dele que cria. Não tá nem aí pros filhos. Mas não teve quem fizesse a Mari Cleide ouvir meus conselhos, foi lá e casou, né? Só que a minha avó, eu vejo assim uma certa hipocrisia nela nesse conselho, porque ela dava conselho para a filha não casar com esse tipo de homem, mas no entanto ela era casada com um velho que era o Satanás na forma de gente. Um ser humano que eu detestava. Eu não... Morreu há 2 meses atrás, dos meus olhos não escorreu uma lágrima por a morte daquele velho. A peça mais ruim do mundo. Então, a minha tia, eu acho que ela talvez por educação, ela não desse uma resposta na minha avó, né? Para dizer assim: mas quem é a senhora para vir falar que eu não deva me relacionar com um homem grosseiro, sendo que o teu marido é o poço da ignorância, né? Mas eu imagino que se ela desse uma resposta dessa, provavelmente a minha avó ia dizer: mas é por isso, minha filha, que eu estou lhe dando conselho, para você não sofrer. É mesmo que eu estava vendo ela dizer isso. É por isso que eu estou lhe dando conselho, para você não passar pelo que eu estou passando, né? Mas até onde eu sei, ela não chegou a falar isso, não, né? Então, assim, nós éramos... nas minhas idas para lá, por várias vezes eu testemunhei. Inclusive, saiu até um rolo de uma história dele com a minha prima mais velha, filha dessa minha tia. De que ele contou que a menina estava assediando ele. E ela contou que era ele que a assediava, né? E, pessoal, depois desse episódio, que aconteceu com desse negão lá, que na minha visão, eu acho que foi ele. Ele tem mais cara pra isso, sabe? De ter tentado ou ter abusado dessa menina. Essa menina passou por um trauma, ela já tinha passado por um trauma da miséria, do pai ter abandonado. O pai foi preso, o pai dela, né? E agora esse homem dentro da casa. Minha tia chegou a botar, ela praticamente botou essas filhas pra fora de casa. Acho que ela ficou vendo as filhas assim como rivais, né? Tipo assim: eu não posso perder meu homem pra essas 2 meninas novinhas aqui. É minhas filhas, mas elas têm buceta também, né? Tem mãe que encara dessa forma. Ela não quer perder o macho dela pra filha. Ela viveu muito tempo. Quer ver? Bote aí, se foi em 2008... Caramba, qual foi? Eu tô caçando na cabeça aqui que época, mas eu acho que foi final de 2022. Vamos contar quantos anos ela viveu com esse negão. De 2008 para 2018 deu 10, né? 2018 para 2022, 4. Então foi 14 anos. Ela viveu 14 anos com o negão, aguentando as ignorâncias dele, era traições, enfim. Até que em 2022 ele largou dela. Não quis mais saber dela. Abandonou, arrumou outra mulher. Foi-se embora. Eu tive informações de que ele está no Maranhão. Ele saiu de Roraima e foi para o estado do Maranhão, lá para as origens dele, né? E já tem outra mulher lá. Ela quase morre, ela ficou arrasada na época. Eu lembro, ela ligava aqui em casa pra mim, pra minha mãe, arrasada, porque esse negão largou dela. Pessoal, eu arrisco 2 coisas. Eu acho que ela gostava muito dele, porque vamos pegar, dessa sequência de 3, ele era o mais grosseiro. Ele foi o mais grosseiro, mais ignorante. Só que eu acho que de noite lá na cama, a batida era segura ali, viu? O negão batia a madeira ali, era no 12, era com força. E eu acho que isso aí fez ela gamar um pouquinho. Essa coisa da pegada. Vocês veem que eu não sou muito de falar disso. Mas
Eu acredito numa explicação que eu já vi da biologia, da medicina, enfim, que fala-se que o homem negro, ele é mais potente sexualmente. Eu já li a respeito. Você pegar um homem branco e um negro, às vezes o branco com 40 e poucos anos ele já tá com a sua libido bem declinada, né? A potência sexual já não é a mesma, mas o negão chega aos 50 até 60 aí, com tudo em cima. Se ele se cuidou, de repente não teve muitos vícios, não é obeso, ele tá com tudo em cima. Então, era o caso dele, o cara novo, todo trincado. Aquilo a testosterona devia ser na casa dos 800, pra ele ser daquele jeito, né? Não tinha barriga. De noite, meu amigo, o negócio ali era no 12. Então eu acho que isso aí com certeza gamava ela, fez ela ficar gamada. A filha dela, em 2022, quando aconteceu essa separação, ela me confidenciou que a filha estava na mais profunda depressão. A filha mais velha, depressiva mesmo, que até hoje está em tratamento. Ela está em tratamento do CAPS, já melhorou muito. Ela teve que ter raspado o cabelo, porque de meses sem lavar o cabelo, ficou incrustado de tanta sujeira, sabe? Que teve que cortar e raspar a cabeça para poder nascer ali um novo cabelo. Eu estou sabendo que esse ano já está estudando, está fazendo um curso, já se cuida melhor, já se veste melhor, o autocuidado, né? Melhorou bastante. Mas essa minha tia, do ano passado pra cá, ela inventou de arrumar um marido. Ela conheceu um homem no Rio de Janeiro. Um homem da idade dela, 51 anos, que é um cidadão da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. E de lá ela se mudou para o estado de Minas Gerais. Ela está morando em Minas. Ela, desde o início, ela teve a intenção de levar essa filha para ir morar com ela. Diz que pelejou muito e a filha não quis. Ela disse assim: enquanto a senhora não tiver marido, eu moro junto, mas a senhora arrumar um marido, eu não moro mais junto. Hoje essa minha prima, ela já tem, eu acho que ela tá com 31 anos. Não, 30 anos, acho que ela nasceu em 95. Ela nasceu aqui onde eu moro. Ela nasceu em 95, então esse ano fez 30 anos de idade. Eu já tentei, pessoal, algumas vezes. Eu tenho contato dela aqui. Eu já tentei. Eu não vou muito longe. Ontem eu tentei conversar com ela. Eu mandei um áudio para ela. Eu falei assim: prima, você tá livre? Você tá livre, tá de... Ou então me informe o horário que você tá livre. Eu queria te ligar pra gente conversar um pouquinho. E ela desconversou. Ela falou coisas sem nexo. Olha o que ela escreveu pra mim. Ela botou assim: ah, prima, eu te mandei umas mensagens nada a ver. A tia tá bem? Perguntando por a minha mãe, né? E assim, ela não respondeu a pergunta que eu coloquei, né? De se eu podia ligar, que horário que eu podia ligar pra ela. E aí eu falei: não, a mãe tá bem, tá tudo bem. Aí eu também já não estiquei conversa. Mas eu achei estranho, ela não quis conversar comigo. E a mãe dela já tinha me falado que ela não é muito boa assim da cabeça, não. Ela não... tá melhorando, né, com o tratamento. Pessoal, assim, não somente eu, outros da família, inclusive hoje, acho que a única pessoa que ela ainda tá... Nem com a minha mãe ela não tá falando muito. Ela fala mais comigo do que com a minha mãe. Uma vez ela disse assim: eu digo, eu vou tomar cuidado com a tua mãe, com a Ivanilde, porque a tua mãe fica falando da minha vida pros outros. Já soube que ela já... Acho que porque ela comenta alguma coisa, a minha mãe comenta com os outros da família, né? Mas assim, os demais da família, os irmãos dela, ela não tem tido contato. Mas aqui, agora eu cheguei na parte principal. Mas assim, quando ela organizou para conhecer esse homem, primeiro ela foi pro Rio de Janeiro, de lá foi com ele para Minas, ela passou um mês, aí voltou, veio para Roraima de novo. Mas assim, o tempo todo ela falava bem, ela comentou bem desse homem, que era um homem maravilhoso, que era um homem
crente da igreja cristã no Brasil, a famosa Igreja do Véu, um homem caseiro, um homem trabalhador, uma pessoa de Deus, um marido bom, um homem que tinha todas as características para ser um marido bom. Quando ela viajou para lá, eu fiquei assim, eu digo, tia, vai dando notícia, vai comentando, tá? Então, assim, na primeira ida dela, que foi o quê? Em julho do ano passado, ela ficou quase um mês lá com ele, ela falou muito bem dele, ela chegou a fazer chamadas de vídeo dele, com ele, assim, para eles dois conversarem comigo. E ele super agradável comigo, sabe aquela coisa? Oi, Vitor, tua tia aqui já me falou que você gosta de viajar, né? Não, cara, nós vamos fazer umas viagens aí. Olha, eu já falei pra Mari Cleide que nós vamos ficar só um ano aqui em Minas e aí nós vamos mudar para Fortaleza. Ou nós vamos mudar ou para Maceió, então nós vamos para Fortaleza. Eu vou organizar tudinho. Quando você quiser vir visitar mais sua mãe, você pode vir. E a gente vai estar ali pra gente curtir as praias. Meus amigos, mais uma simpatia em pessoa. Aqui eu tô falando de um período que ela tinha ido apenas visitá-lo. Ela estava com a sua passagem de volta já comprada para voltar. Ela ainda ia trabalhar para depois pedir a demissão lá do trabalho dela em Boa Vista. E eu até depois eu falei, eu digo, não, tio, eu acho que o rapaz é uma boa pessoa. Essa foi a minha sensação, né? Eu digo, ele me pareceu uma boa pessoa, né? Muito, bem simpático, conversa. Eu digo, já tem um ponto em comum com ele, gostamos de praia, né? Me deu muitas dicas sobre o Rio de Janeiro, até me orientou para me tomar cuidado lá no Rio. Meus amigos, uma pessoa, qualquer um dos senhores aqui que estivesse conversando com esse homem, você teria uma boa impressão dele. Aí ela retorna para Boa Vista. Ano passado trabalhou agosto, setembro e outubro. Em novembro ela pediu demissão. Ainda ficou num aviso prévio, né? Mais 30 dias de aviso prévio. Ela trabalhava de zeladora numa escola particular. Um colégio particular. E zelador que a gente chama aqui é o mesmo ASG, né? Auxiliar de Serviços Gerais. Quando foi, me lembro até da data, eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 26 de dezembro, eu fui passear, e ela chegou em Minas no dia 29 de dezembro, que ela está lá até hoje. Ela está lá até hoje. E eu lembro algumas vezes... Pessoal, essa minha tia, que eu quero falar de uma rotina. De todos os irmãos de minha mãe, ela sempre foi a mais chegada nossa aqui. Então, assim, com a minha mãe, não existia de dizer, não, tá com 3 dias, 4 dias que ela não ligou. Era dia sim, dia não, ela ligava. Dia sim, dia não, ela ligava. Como a minha mãe passa o dia em casa, não trabalha, né, só nos afazeres domésticos, então ela ligava mais para minha mãe do que para mim. Às vezes lá do trabalho, nas folgas, ou à noite, ela gostava de ligar à noite. Quantas vezes eu via minha mãe deitada ali na rede, ou no sofá ali, na chamada de vídeo. Elas passavam de meia hora, 1 hora, conversando, fofocando ali, sabe, falando da vida dos outros, as 2 irmãs, né? E eu, mais era nos finais de semana. Muitos e muitos finais de semana, sábado, domingo, ou eu ligava ou ela ligava. Aqui, quando eu não fechei o negócio do paradoxo, aqui, deixa eu fechar essa parte aqui, né? Eu ia falar assim, que o meu paradoxo é porque eu ficava assim, poxa, é uma pessoa que vem aqui pra casa, que liga, que é tão cuidadosa, né? Ela é tão simpática conosco, gente boa, mas por outro lado, eu não achei assim que ela foi tão boa para as filhas. Ela sempre se atraiu por homens ruins. E aí foi no conteúdo que eu gravei e foi o que eu falei aqui em casa também com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, vamos ver o que vai acontecer, né? Ela disse que esse homem é uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Eu falei, como o padrão da tia Mari Cleide é se relacionar com um homem ruim, um homem perverso, que maltrata, que xinga, que esculhamba, que quer bater nela, que trai ela, que quer abusar das filhas dela, é esse o perfil que ela gosta. É esse aí que ela tá firme no compromisso, né? Eu falei, eu vou arriscar um palpite. Se esse homem for uma pessoa boa, realmente bom, ela não vai conviver com ele muito tempo. Ela vai criar um ranço
eu não suporto esse homem aqui. Era isso aí que eu pensava. Já poderá largar porque ele é bom. Meus amigos, eu já vi. Isso aqui não é uma coisa que eu acho, não. Eu já vi mulheres na minha família, dos meus parentes aqui, que arrumou um homem bom, casou com um homem bom. E depois de um tempo falou, hoje eu sinto ódio desse homem. Mas por que, tia? Por que, prima? Eu tenho ódio dele porque ele é bom demais. Ele é bom demais, ele me agrada em tudo, ele faz tudo por mim. E é por isso que eu tenho ódio dele. Eu já teve mulher conhecida minha ou parente minha que já falou, ela disse, olha, eu já vi você comentar, tu já chegou a postar alguma coisa nesse sentido que mulher gosta de homem ruim e hoje eu tenho que te dar o braço a torcer, porque quando eu convivi com fulano que brigava, que me humilhava, que era um diabo dentro de casa comigo, eu era louca, apaixonada por ele. Hoje eu tenho um marido bom, um marido que limpa a minha casa, que se eu adoecer ele cuida de mim, que o que eu preciso ele tá ali para fazer tudo por mim. E em vez de eu amar esse homem, de eu gostar desse homem, eu sinto ódio. Eu tenho ódio, repulsa. Eu tenho uma aqui, a Gerundina, que ela não dorme, ela tem um velho dentro da casa dela, mas não dorme na mesma cama, porque diz que não suporta o velho tocar nela. E ela vive com ele porque ela fica com o salário dele, né? E porque ele é um empregado doméstico dentro da casa. Mas é que ela já falou para nós aqui em casa que ela detesta ele. Ela disse, eu não aceito ele tocar em mim. Ele não toca em mim. Eu tocar que eu falo é isso, dar uns beijinhos, passar a mão, né? Não pode. E ela falou, ela disse, o meu primeiro marido quebrava as coisas dentro de casa, me xingava, era ruim pros filhos, mas ele foi o homem que eu mais amei. Todo ano eu vou no cemitério chorar no túmulo dele e eu sinto muita falta dele, porque eu amava demais ele. Essa desgraça que tá lá em casa, ele é bom para mim, mas eu detesto ele. Então eu tinha essa percepção sobre a minha tia, que ela ia ter essa mesma reação se esse homem fosse bom. Pessoal, aqui eu vou falar assim o que os meus olhos, o que o meu psicológico encara, né, diante do que eu acompanhei nesses últimos dias agora. Nos últimos meses, melhor dizendo. Mas assim, depois que ela se mudou, ela mudou para lá em dezembro. Eu vou colocar aqui de janeiro para cá, meus amigos, mas essa mulher mudou demais, demais de janeiro para cá. A primeira mudança que nós percebemos é que a gente liga para ela, minha mãe liga para ela e ela não atende as ligações. A maioria das vezes ela não atende. Ela não atende, ela demora para responder. E aí minha mãe sempre vinha comentando, minha irmã Maricleide tá estranha. Ela tá estranha porque ela sempre me ligava e agora depois que ela tá com esse homem lá, ela não liga. Eu ligo. O pessoal aqui já passou de 15 dias, de mais de 2 semanas, sem a minha mãe conseguir um contato com ela. Eu me lembro que ela era muito de postar coisas no Facebook, ela postava fotos, quando ela estava em Roraima, ela postava os cultos que ela participava lá na Assembleia de Deus, foto com as irmãs, lanche com as irmãs. Depois que ela foi para Minas, nunca mais ela postou nada. Nada na rede social dela. Eu acho que foi ali talvez no mês de março desse ano. Foi bem antes ali de eu ter ido para o Maranhão, do histórico lá do meu avô, que adoeceu e faleceu, enfim. Um dia eu encontrei, como eu tenho o número do marido dela, eu dei um nome aqui para ele, eu chamá-lo-ei aqui de Augusto. Tô igual Temer. O Augusto. Eu acho que eu tenha dado, cara, eu posso ter dado um nome para esse homem lá atrás, mas eu não lembro, eu não achei o conteúdo aqui, ó. Procurei, não achei. Meu Deus, eu tinha na minha cabeça que estava intitulado com o nome, alguma coisa Maricleide, né? Mas não. Eu passei várias vezes a mão aqui e não aparece. Mas enfim, vamos considerar que o nome dele é Augusto. Como eu tinha o número dele salvo, olha o que ela fez um dia para mim. Uma vez ela mandou uma mensagem e disse assim para mim: Vitor, a partir de hoje, quando você quiser falar comigo, você liga pelo telefone no WhatsApp do meu marido, tá? Para falar comigo, para mandar um recado, porque esse número meu aqui não vai funcionar mais não, porque é um número lá de Roraima, e aí até eu fazer outro plano, aí no dia que eu tiver um outro número, aí eu te passo, tá? Mas por enquanto você entra em contato comigo só pelo telefone dele, tá?
Aí eu salvei o contato dele, né? E teve algumas situações que eu fico, assim, pra mim era meio desconcertante isso, assim, poxa, eu preciso falar aqui com a tia Maricleide, quero tratar um assunto com ela, eu tinha que falar. Aí, às vezes eu falava assim, Augusto, falei, que hora você tá em casa? Que eu queria ligar. A minha tia falou que agora para me falar com ela tem que ser através do seu telefone, né? Falei, que horário você estará? Eu falei, pede para ela me retornar. Aí quando chegava lá na casa, às vezes não era nem, sei lá, eu mandei hoje, amanhã ou depois é que ela vinha fazer um contato comigo, pelo número dele. Aqui eu acho que eu já estou dando até a explicação porque que minha mãe em vários momentos tentava ligar, depois eu falei para ela, eu falei, não, acho que ela não está usando mais esse número, porque agora tem que ser pelo telefone dele. Isso rolou meses, né? Aí eu já fiquei assim mais desconcertado, assim, eu falei que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa eu poder falar diretamente no WhatsApp dela e agora eu tenho que falar pro WhatsApp dele. Como eu estava com o número dele salvo no meu aparelho, um dia eu achei ele, apareceu o perfil dele na rede social, acho que foi Facebook. Apareceu o perfil dele e eu mandei um convite. Eu mandei um convite. Tipo, eu acho que foi um dia que eu tava de folga, acho que um sábado. Foi de manhã que eu mandei esse convite para ele. Mas foi questão de 2 horas depois, ela me ligou do número dele. Ela fez uma ligação do número dele e falou assim para mim. Ela disse assim, Vitor, foi você mandou um convite pro meu marido de WhatsApp, de Facebook? Eu falei, mandei. Ô, meu sobrinho, pois é, ele conversou aqui comigo e pediu para eu te explicar que é o seguinte, ele não quer contato com você não, tá? No Facebook, tá? Já tá mais que suficiente aqui pelo WhatsApp, então, assim, ele recusou o teu convite, tá? Ele pediu para você não ficar com raiva, mas não vai ter amizade em Facebook, não. Quando ela me falou isso, eu digo, não, ô, tia, tá de boa, tá tranquilo, não tem problema não. Eu falei, é porque vai aparecendo lá aquelas sugestões, eu mandei. Eu digo, eu tinha pensado na hipótese das viagens, né? De repente a gente poderia acompanhar um ao outro, mas se ele não quer, não tem problema não, tá tudo bem. A gente fica só por aqui mesmo no celular. Isso aí pra mim foi uma red flag, sabe? Uma red flag. Não quis contato comigo através de rede social e nem com ninguém. Uma vez eu olhei o perfil, não tem ninguém da família dessa minha tia Maricleide na página dele. Eu tive no Maranhão agora e eu estava na casa de uma outra tia minha, irmã de minha mãe, a tia Neide. Tava ela, tava o outro irmão de minha mãe lá, que cuidava do meu avô, e eles ficaram, Vitor, tu tem foto desse marido da nossa irmã, porque eu não sei o nome, ela nunca ligou pra gente pra mostrar uma foto, uma rede social dele. Como eu tinha umas fotos dele tiradas do Facebook e também umas poucas fotos que ela me mandou junto com ele, aí eu mostrei. O pessoal até pediu, não, manda aqui pra mim. Eu falei isso, por favor, só não compartilha, não divulga, porque ela vai zangar comigo se eu souber que eu andei divulgando, espalhando essa foto, né? Até hoje nunca deu nenhum problema por causa disso. E aí eu enviei para esses meus 2 tios para eles verem, né? Pessoal, assim era o comentário. Todos, assim, os que eu tenho contato, 3 que eu tenho contato falou. Mas tá muito estranho, como é que a nossa irmã arrumou esse marido, foi lá para Minas, nunca fez uma ligação, nunca fez uma chamada para dizer, ó, esse aqui é meu marido. No grupo, né? Poderia ter colocado alguma coisa no grupo, ter feito chamadas de vídeo ou ligação para apresentar ele, né? Ela já poderia ter programado uma viagem, vou me programar para vir, para vocês conhecê-lo. Não, é isolada, meus amigos, isolada para lá. Igual eu tô falando, eu sou uma exceção. Eu ainda acho que ela tem esse contato comigo um pouco assim por conta das ajudas que eu já dei para ela. Assim, quando ela precisa de alguma coisa, ela vê assim que eu sempre tive a boa vontade, né, de ajudar, então ela não quer perder esse vínculo. Em parte é isso, né? Tá. Quando veio a situação do meu avô, foi em abril, que ele estava muito ruim,
ela, ela teve um momento assim que ela ficou, eu quero ir, meu pai tá doente, eu quero ir lá ver ele e tal. E eu, tia, se a senhora quiser, eu lhe ajudo. Pode, nós tira. Eu já fiz o esquema todinho. Ela ia vir de ônibus, que é mais barata a passagem até aqui na minha cidade, daqui elas iam seguir com a minha mãe. Eu falei, a senhora vai. Quando for para voltar, a gente faz o esquema do seu retorno. Ou passagem de ônibus, ou se for passagem aérea, a gente parcela. Mas pode vir. Eu preferiria que ela tivesse vindo e eu não ter precisado ir para o Maranhão com a minha mãe, que ela tivesse ido, né, as duas. E ela se mostrou com aquela boa vontade. Ela falou assim, não, mas eu vou falar com o Augusto. Eu vou conversar com o Augusto, aí eu te passo uma resposta. Meus amigos, acho que foi 4 dias depois. 4 dias depois ela mandou uma resposta para mim, despachando. Ela me lembro como hoje, ela mandou um áudio e falou assim, ela, olha, eu não vou poder ir, tá? Primeiro ela botou uma hipótese, não, eu posso ir, mas eu só posso passar uns 6 dias. Uns 6 dias aí. Aí eu falei, não compensa esse gasto para vir passar só 6 dias. Não, mas é melhor, então eu concordo contigo, é melhor não mesmo, porque meu marido não tá de acordo. Ele trabalha e eu tenho que ficar aqui em casa para fazer o almoço. E aí um detalhe que eu já estava esquecendo, né? Desde que ela se mudou para lá, em dezembro, um dia ela falou para mim que foi uma ordem dele, que ela não ia trabalhar. Mulher minha não sai para trabalhar fora, mulher minha fica em casa. Você vai ficar em casa para fazer a comida, para limpar a casa, para cuidar das coisas daqui de casa. Eu vou sair para trabalhar, mas você vai ficar aqui em casa. E aí ela ficou submissa a ele, né? Ela falou, não, eu toda a vida eu fui acostumada a trabalhar. Sempre eu trabalhei para ganhar meu dinheiro, ajudar em casa, né? E ele não aceitou que eu trabalhasse, eu não posso trabalhar. E assim, meus amigos, de lá pra cá, tá nesse. Depois disso, eu acho que foi de maio pra cá, foi do mês passado pra cá, ela providenciou um número. Ela providenciou um número novo de celular e hoje nós estamos tendo contato com ela de novo no WhatsApp dela. Ela falou, esse aqui é meu número agora, eu coloquei porque eu falei pra ele, eu tenho que ter meu número porque você fica no trabalho, vai que alguém precise falar comigo. Pelo menos isso aí ela conseguiu, né? Ela conseguiu esse número. Pessoal, quando foi... Deixa eu ver, hoje é quarta, né? Eu tô gravando já nas horas de quarta. Ela me ligou que dia, meu Deus? Foi sábado. Eu acordei no sábado de manhã, tava uma mensagem dela. Ela disse assim, Vitor, eu preciso falar com você. Assim que tu ver essa mensagem, me liga. Quando? Eu acho que era 11 horas da manhã, o almoço ainda não estava pronto aqui em casa, eu me sentei na mesa, numa cadeira ali na cozinha e fiz uma chamada de vídeo com ela. Eu chamei ela, pessoal, na hora que eu atendi, eu botei o telefone assim de frente. Pessoal, na hora que eu comecei a conversar com ela, e eu não entrei de cara no assunto dela, né? Eu falei, o que eu fui falar, meu Deus, com ela? Teve alguma coisa que eu falei com ela assim a respeito de algo sobre mim, né? E aí eu comentei essa situação. Ah, lembrei. Foi a minha ida à Imperatriz, né? Eu tinha passado um fim de semana lá em Imperatriz e eu fui contar pra ela como é que tava a situação do meu tio e a nossa ida lá, como é que foi, né? A gente conversou um pouquinho. Só que eu achei estranho porque eu tava falando da viagem que eu fiz à Imperatriz e a mulher tava chorando. Ela usa um óculos e toda hora assim eu vi ela tirar o óculos assim, ela tava passando o dedo assim, enxugando as lágrimas. Fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que uma hora eu perguntei, eu falei, tia, a senhora tá chorando? Eu disse, meu Deus do céu, e ela falou, eu tô chorando. Aí eu falei, não, eu digo, não, eu falei já o que eu tinha pra falar desse assunto lá do seu irmão, já falamos, eu digo, vamos, eu digo, a senhora tá chorando, eu digo, eu quero acredito que não é por causa do seu irmão, não. É alguma coisa que está acontecendo aí, né? Eu falei, o que está acontecendo? Aí ela disse, olha, eu vou conversar um assunto com você, mas eu quero que isso fique só... Tipo assim, que não era para contar para os outros da família, né? Não era para me partilhar com os demais da família, que isso era para ficar só aqui em casa mesmo.
Ela falou, olha, eu tô com um problema aqui, eu tô te ligando. Nesse momento o Augusto não tá em casa, por isso que eu tô te ligando. É o seguinte, eu vou me embora pra Boa Vista. Eu vou me embora pra Boa Vista. Só que tu sabes, eu não tô trabalhando aqui, eu não tenho emprego, eu não tenho um centavo no bolso. E eu vou me embora e eu queria que você fizesse uma busca por passagens aéreas pro mês de... Pode ser setembro ou outubro. Ele falou, porque não adianta pesquisar agora, porque vai estar muito caro, muito, muito caro. Então, por isso que eu estou pensando, eu quero fazer essa viagem. Você pode pesquisar do dia 1º de setembro. Ela falou, eu já falei com minha outra filha, que mora... Ela tem uma outra filha que essa é emancipada, né? Trabalha, ganha bem. A filha mais nova dela é farmacêutica. Já tem um bom tempo já que ela trabalha e ganha bem. Ela ganha um salário bem razoável. Ela falou, a minha filha, eu já falei com ela, ela se comprometeu de pagar a passagem. Como tu tem mais experiência, o que eu queria era só que tu ajudasse a ver os preços, fosse me mandando os prints, que aí eu passo para ela e ela compra. Ou ela compra, ou então ela manda o dinheiro pra gente realizar essa compra. Mas eu vou me embora daqui. Pessoal, meu sentido na hora foi no marido. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas a senhora tá indo embora por causa do seu marido? Ela, não é por conta do Augusto, não, sabe? O Augusto é um bom marido, mas é por conta da minha filha. Ele falou, é por causa da minha filha, porque, ô Vitor, minha filha tá muito ruim, minha filha é paciente. Igual eu te falei, ela sofre de depressão e ela tá sozinha. Ela tá sozinha lá e eu já soube até que um homem tentou entrar dentro da casa para fazer mal a ela. E ela tá lá, ela não tá nada bem, sabe? Ela não tá nada bem. E aí ela só tem eu, ela só tem eu. E aí foi o que eu falei pro Augusto. Eu falei pro Augusto aqui que se eu tiver que escolher entre ele e a minha filha, eu tenho que escolher a minha filha. Eu preciso escolher a minha filha. Inclusive eu já me arrependi muito de ter vindo embora pra cá. Eu não devia ter feito isso, deixado a minha filha pra trás. E eu tô indo pra lá porque eu vou cuidar dela. Essa conversa aqui, meus amigos, presta atenção, porque ela vai ter duas fases, ela vai ter dois momentos. O primeiro momento, a culpa é da filha, né? O motivo de estar voltando é a filha. Quando ela falou isso, o pessoal me deu uma dó, assim, quando ela falou de voltar para Boa Vista, porque eu tava achando muito bom ela estar em Minas. Eu já tinha até falado para ela assim, eu digo, é uma questão de tempo para sua filha vir. É uma questão de tempo, ela vai vir ainda. Porque, pessoal, Boa Vista fica no extremo norte do país. É caríssimo para ir para lá. Esses dias eu estava olhando aqui, duas companhias aéreas, imagine assim, não é ida e volta não, é só para ir. É um voo de ida. É na casa, varia de 2.500 a 3.500 reais. Inclusive a Azul ela tinha 3 rotas para Boa Vista. Ela tinha um voo de Campinas, era Campinas, Belém e Manaus. Essas 3 capitais você pegava voo para Boa Vista. Hoje só tem Manaus. É só Manaus. Não, Manaus e Brasília. Manaus e Brasília. A Latam e Gol, você pega voo em Brasília para Boa Vista. E Azul, só Manaus. Você pode partir de qualquer outro canto, mas vai pousar lá em Manaus para de Manaus. Então, assim, essa redução no número de voos para lá, da Azul, encareceu mais ainda as passagens. Eu vou até falar aqui para vocês que dessa vez eu falei para ela, na hora que a gente estava conversando, eu falei, não, tudo bem, eu posso fazer essas buscas, só que eu já vou lhe falar, dessa vez vai ter que ser a sua filha para ajudar, porque eu não vou poder ajudar, porque eu já estou com uma viagem agora para o mês de agosto, eu vou viajar para o exterior e eu vou ter gastos, né? Eu vou ter meus gastos dessa viagem. Falei, se for, não, eu quero vir em janeiro, em fevereiro do ano que vem, aí dava para mim entrar com uma ajuda, né? Mas como é bem para a próxima agora, não vou poder, não. Eu digo, essa hora vai ter que ver com a sua filha mesmo. Pessoal, depois eu fiquei pensando assim, eu não acho justo. Olha, todas as vindas dela para cá, todas, eu sempre ajudei. A filha dela nunca deu R$ 1. Essa filha dela é um ser humano mais egoísta, narcisista, a filha caçula dela. Eu duvido muito que essa filha dela vai dar essa passagem para ela, duvido muito. Ela disse que vai dar, né? Mas bora ver. E eu já cortei logo, eu falei, eu não vou poder lhe ajudar.
Não posso. Eu já tive muito gasto. E outra coisa, ela quando toma as decisões dela, quando ela escolheu ir para Minas, né, enlouqueceu por causa desse homem, não teve conselho que ela escutasse de todos nós, né? Eu não tenho a menor condição hoje de tirar do meu bolso R$ 2.500 e dar assim para ela, pega aqui para você voltar para sua casa. Mas assim, na hora que estávamos conversando, eu falei, eu argumentei algumas coisas. Eu falei assim, não, eu entendo. Eu falei, eu entendo. Eu me coloco no seu lugar, eu sei como é que é isso aí. Talvez a senhora quando veio, porque a senhora achou que sua filha estava bem, né? Não, ela está bem, eu posso ir. Mas acontece uma coisa dessa, eu falei, é um caso igual da minha mãe. É uma situação igual da minha mãe. Eu falei, uma época para trás eu quis sair daqui de casa e depois eu não dei conta, porque eu fiquei com a consciência pesada. Como é que eu vou largar um ser humano desse? Nos contextos que ela vive aqui? Essas pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, elas ficam bom até um certo ponto, mas não é 100%. Nunca é 100%. E eu falei, não, nesse caso... Aí eu falei assim, a senhora já conversou com a sua filha? Eu falei, por que ela não vem? Eu falei, se ela está estudando, ela pode transferir. Eu fiquei sabendo que ela está fazendo um curso de graduação em enfermagem. Eu falei, se for por instituição pública, ela consegue, ela pode transferir o curso para uma instituição de Minas. Não precisa estar morando junto, dentro da sua casa. Ela não paga aluguel lá, não está morando de aluguel, ela pode pagar um aluguel, um trabalho de um salário mínimo, ela consegue aí. Em qualquer cidade no Brasil, um emprego de um salário mínimo você consegue. É difícil para ganhar mais, mas o salário mínimo, toda cidade vai ter serviços que pagam o salário mínimo. Então, ela poderia estar aí para a senhora dar uma... Eu falei, poxa, é porque não se compara morar em Minas Gerais e morar em Roraima. Eu falei, Minas, você precisou, tem ônibus, os voos são mais baratos. Eu digo, agora Boa Vista é complicado, viu? Complicado mesmo. Eu falei, cadê que nós já fomos lá visitar vocês? Nunca fomos, porque é um absurdo de caro as passagens. E ela disse que a filha dela não aceitou. Ela falou, não, ela não vem de jeito nenhum, então vai ter que ser eu que vou ter que ir lá mesmo cuidar. Aí eu fiz outra hipótese, eu falei, seu marido não concordou de ir pra lá, né? Aí foi a hora, quando eu fiz essa pergunta, que veio uma outra versão, né? Que pra mim foi assim, eu achei suspeito, parece que... Sabe assim, quando a pessoa tá falando algo, escondendo, não tá falando tudo, assim, não tá abrindo o jogo, foi o que eu senti nela. O pessoal, durante a fala dela, nessa hipótese de retornar, mas foi 5 vezes essa mulher, ela tava no meio da fala, ela dizia assim, ela ficava olhando pros lados assim, e ela, olha, porque eu estou conversando isso aqui com você, mas o Augusto não sabe. Ele não sabe que eu estou conversando isso aqui contigo. Olha, não pode ficar à vontade para conversar, porque ele não está aqui, ele não está escutando, ele não está sabendo dessa conversa aqui. E aquilo eu comecei a ficar assim, eu estava na mesa e a minha mãe transitando ali na cozinha, arrumando uma coisa, arrumando outra, tanto que a minha mãe chegou a vir e ficou atrás de mim e falou com ela, falou assim, ela disse assim, Maricleide, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que está acontecendo aí. Por mais que você não quer falar, a minha irmã faz o seguinte, organiza a tua viagem, vê se a tua menina, minha mãe ainda ficou me botando pilha na hora para me ajudar ela, meu filho, vê aí, depois pesquisa, se tiver uma passagem mais em conta, ajuda a minha irmã. E assim, Maricleide, arruma tuas coisas, ele não sai pro serviço. Pois é, no horário que ele sair para o serviço, você sai de casa, vai para a rodoviária ou vai para o aeroporto e se manda daí, vai-se embora daí, não dá nem notícia, bloqueia ele e não dá nem notícia. Eu e a minha mãe, nós entendemos, para mim ficou muito claro, que o motivo que ela está indo embora não é por causa dessa filha dela, não. Não é. É alguma coisa com esse homem lá. Tem alguma coisa. Aqui que é o difícil para eu externar essa opinião, porque eu fiquei assim, caramba, se é uma mulher que gosta de homem nesse padrão, era a última coisa que eu ia imaginar era essa mulher largar dele. Então no primeiro momento eu acreditei, não, realmente ela está indo por causa da filha dela que está doente.
Porque, cara, eu tô até agora, eu tô contando isso aqui pra vocês, eu ainda não consegui, assim, porque me passa tantas hipóteses na cabeça, deixa eu ver se eu consigo decifrar, mas é bem embaraçoso. Eu pensei, tá, uma hipótese seria essa, que eu fiquei na verdade eu fiquei na dúvida, eu fiquei, se ele é ruim, se ele é possessivo, ele é ciumento, é esse o perfil que ela gosta, então ela não iria se separar dele. Nem mesmo por ninguém, nem por filha, nem por mãe, nem por pai, por seu ninguém. Ela já mostrou na prática que ela, quando gosta de um homem, ela abre mão de tudo, de qualquer outra coisa ela abre por esse homem. Então pra mim foi muito estranho isso, né? Aí eu pensei assim, se ela tá querendo voltar pra Boa Vista é porque esse homem é bom, mas as atitudes dele não remetem isso pra mim, de que ele é uma pessoa boa. Eu não consigo enxergar aquele homem como gente boa. Uma pessoa que controlou, não queria que ela. Vocês acham que essa coisa dela não ter o WhatsApp dela, que era pra falar pro dele, vocês acham que isso aí partiu dela? Isso aí partiu foi dele, isso aí foi ele que proibiu você a partir de hoje. Você quer conversar com seus parentes? Pois é, não vai mais falar pro seu WhatsApp, você vai falar no meu. E aí daqui eu vou controlar. Eu não duvido nada que ele acha até ruim essa coisa de eu ficar ajudando. Eu ofereci para ela vir, né, no mês de abril. Eu falei, pode, venha, tia. Eu falei, venha, tiver que ficar um mês, a senhora tá lá na casa do seu pai, junto com a minha mãe. Eu lhe dou uma força. E ela, depois ela falou, não, meu marido não aceitou não. Não aceitou não, porque eu tenho que ficar aqui. Depois eu até fiquei pensando, talvez ela pode estar achando até ruim, né? Sabe-se lá o que passa na cabeça deste homem, de achar até assim, que grude é esse com esse sobrinho dele? Por que esse sobrinho fica bancando? Por que ele fica mandando dinheiro, pagando passagem para ele ir para lá? Meu amigo, na mente de uma pessoa disfuncional pode rolar de tudo. Para esse homem até pensar que eu tenho alguma coisa com ela. Eu sou o quê? Acho que eu sou. Eu devo ser uns 10 anos, 10 ou 11 anos mais novo do que essa minha tia. Enfim. E. Não, 12 anos, né? Eu acho que hoje ela tá com 52. Ela tem 52 anos. Eu tô com 52 a 53. Eu tô com 41. 53 é a idade dela. Me parece que esse marido que ela arrumou lá é um pouquinho mais novo do que ela. Acho que ele tem 51. 51 ou 52. É... Caramba, eu fiquei pensando outra coisa, pessoal. Se foi. Ah, por causa da filha. Então ela ama essa filha, ela se preocupa com essa filha. Pessoal, se ela gostasse tanto dessa filha dela, ela nem tinha ido. Ela não tinha ido, deixando essa filha pra trás. Todo mundo comentou disso aí. Todos na família comentou que não achou legal ela ter saído de Boa Vista pra ir pra Minas, deixando a filha dela sozinha. Uma filha que tá em tratamento psiquiátrico, que tem transtorno, que tem depressão. Essa família da minha mãe é cheia, tem casos, assim, essa minha prima é um caso, né, parecido com o da minha mãe. Os casos que não é psiquiátrico, mas são mentes assim perversas, com transtornos. Um já morreu, né? Um foi tão perverso que já se autodestruiu, né? Com vícios de droga e cachaça. E aí é isso. Depois desse dia, já se passaram o quê? Mais de uma semana? Deixa eu ver. Hoje é quarta. Pessoal, na verdade foi sábado agora. Hoje, quarta-feira, hoje tá com 5 dias que ela me ligou, né? Foi sábado passado agora que ela fez essa ligação. Eu fiz uma pesquisa. Eu ainda nem mandei para ela, nem conversei ainda com ela. Mas eu achei uma passagem para ela para o mês de setembro e outubro pela Latam. A Latam, se ela pegar o voo em Brasília, direto, tá R$ 1.083. No dia que eu olhei, tava R$ 1.083. É a única passagem que eu ia falar para ela. Se você quiser pagar mais em conta, você vai para Brasília e de lá você pega um voo para Boa Vista que tá R$ 1.083. Gol tá 2.500 e a Azul tá mais de R$ 3.000, 3.000 e pouco. Se ela pegá-lo
Aí pode pegar de qualquer capital, né? Só que vai ter uma conexão em Manaus. Ela vai ter que descer em Manaus para trocar de voo. 3.000 e tanto. Ela não entrou mais no assunto comigo, mas assim, eu não sei, eu não consigo arriscar um palpite, né? A minha mãe acha que ela tá querendo ir embora por conta que ela tá sufocada com esse marido. O marido não deixa ela conversar no telefone, vai ver que não pode sair de casa, não pode ir para a igreja, não pode sair para trabalhar. Eu, assim, às vezes que a gente já conseguiu falar com ela, ela sempre tá em casa. Inclusive, ela tá gorda. Ela tá gorda. Pelo menos acho que não tá passando fome, mas assim, acho que ela não. Provavelmente ele não deixa ela sair. Tá, vamos, de várias hipóteses, eu vou dizer o que. Por mais que. É difícil cravar isso aqui assim, porque não, pra mim não faz muito sentido, assim, dentro da personalidade dela, do modus operandi dela, né? Mas vamos dizer que essa mulher amadureceu, que a mentalidade dela mudou, mas tá parecendo assim que ela tá usando a filha como argumento para ir embora, é porque ela esteja se sentindo muito sufocada. A minha percepção sobre esse homem é que ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa perversa, travestido de uma pessoa religiosa. Tipo assim, veja que quando foi para ela conhecê-lo, ele se apresentou como um homem da igreja, um homem humilde, simpático, que gosta de viajar, que é bem aberto ao diálogo. Quando ela se muda, ela pede demissão e vai embora de vez. Estou indo morar com você, agora nós vamos construir uma vida juntos. Aí já mudou o padrão. Aí agora já não tem mais chamadas de vídeo, não tem aquela liberdade de conversar, de interagir. Mudou, meus amigos, mudou muito. Não é mais como era até o ano passado. O contato, o diálogo. E olha, no dia que ela conversou comigo, essa mulher chorou muito, muito, muito. Foi preciso eu encerrar a ligação. Eu falei, tia, eu vou ter que almoçar, eu tô com fome. Eu falei, a gente ainda vai conversar no outro momento, eu vou fazer a busca aí que a senhora me pediu. Eu falei, mas eu vou precisar desligar. Ela tava de um jeito assim, parece que ela não queria que aquela ligação acabasse ali, que a gente pudesse ficar mais tempo ali na linha, conversando com ela. E o tempo todo, olha, mas não comenta pra ninguém, não fala pra ninguém, não comenta pros outros irmãos meus, guarda com vocês aí, mas eu vou ter que ir embora daqui. Eu vou me embora daqui. E o Augusto não quer que eu vá, o Augusto não quer que eu vá, mas ele tem que entender, ele precisa entender porque é minha filha. Ei, meus amigos, vocês estão vendo aí o que é casamento? O que é essa história de casamento? A pessoa tava, meus amigos, ela tava sossegadinha na casa dela. Era uma casa que era dela e do ex-marido, só que ela me falou que como não vendeu, ela tava mandando uma remessa, parece que era R$ 400 que ela mandava pro ex-marido, o negão, como uma forma de compensação, né? Enquanto não vender, eu te mando R$ 400 todo mês. Que fez esse acordo com ele. Que é o que a filha dela tá pagando lá, né? Ela paga esse aluguel todo mês pra esse homem. Eu fiquei na dúvida, eu fico assim achando ao mesmo tempo que não é só por conta dessa filha dela, porque a filha dela, eu tenho um contato dela, e a menina, ela tem 30 anos, mas ela parece uma mocinha, a filha dela, ela é magrinha, as pernas lisinhas. Ontem mesmo eu tava vendo umas fotos dela que ela postou, parece que ela tava num culto, assim, ela sentou num. Vocês já viram aqueles assentos que é redondo, assim, parece, é como se fosse um estofado redondinho, que fica naqueles cenários de uma igreja, de algum lugar, e a mulher chega lá, senta, cruza as pernas e fica tirando foto ali perto das flores, né? Ela tirou fotos, parece que num culto lá da igreja, tava até bonita, assim, o rosto maquiado, o cabelo. Ela tá com o cabelo aqui um pouco abaixo da orelha. Assim, já cresceu já um pouco o cabelo dela. Como que daqui mais um tempo ela vai estar batendo no ombro, um cabelo bem cacheado. Eu achei ela até bonita. E eu fiquei, essa menina não tá com uma aparência de alguém que tá em crise, tá mal. Ontem eu conversei um pouco, assim, eu troquei poucas mensagens, na hora que ela não quis que eu fizesse essa ligação, né, mas ela me falou que tá estudando, eu falei, o seu curso você continua fazendo? Não, tô estudando direitinho,
Ela falou, tô de férias, agora eu peguei umas férias, mas eu vou retornar tal dia pro meu trabalho. E tô cuidando aqui, venho pra igreja, tô lá em casa, tá tudo bem. Não, eu não vi. Pessoal, aí você me pergunta assim, o que que eu queria conversar com essa menina, né? Com essa moça. Eu ia conversar com ela, que eu queria ver, porque a minha tia disse assim, não, eu quero voltar porque a minha filha não tá bem. Eu tenho que ir lá cuidar dela. Então, quando eu vi a postagem, ela tão bonita, tão bem ali, eu fiquei na dúvida, eu digo, será se é mesmo? Aí eu ia questionar ela assim, tipo, prima, como é que você tá? Falei, a tia me falou que você há tem um tempo faz um tratamento, né? Como é que tá teu tratamento? Tá tudo bem? Você tá trabalhando? Eu tinha uma coisa que eu ia tocar no assunto. Eu falava assim, ela me falou que teve uma pessoa que tentou entrar na sua casa, isso aconteceu, né? Não seria melhor você mudar de endereço? Pessoal, eu me preocupei na hora quando ela me falou isso, né? E infelizmente na sociedade existe, pessoal, esse tipo de homem. Olha, quando eu era adolescente, nós moramos num barraco velho de tábua, muito inseguro, muito pobre aqui. E aconteceu, hoje quando eu lembro para trás, eu acho que isso foi um grande erro cometido pelos meus pais. Como é que eu tenho dois filhos adolescentes, aí eu vou para uma zona rural e deixo dois adolescentes sozinhos, numa casa aberta, assim. Tinha um cercadinho e tipo uma porteira, assim, que era só uma tramela, assim, de madeira, que você puxava e abria. Então, eu teve uma noite que eu fazia o ensino médio, eu tinha de 15 para 16 anos, eu cheguei da escola, e aí quando eu vinha de bicicleta, quando eu parei a bicicleta para abrir a, porte, a porteira ali de madeira, né, bem pequenininha, eu vi um marmanjo, isso era assim quase 11 da noite, 10 e meia da noite. Eu lembro como hoje, ele tava assim escuro, tinha aquela casa de madeira, mas tinha um beco largo, uma outra parte assim que dava acesso para o quintal. E quando eu olhei, era um homem branco, um cara novo. Talvez ele fosse para me chutar uma idade, talvez um homem assim dos seus 25 anos, alto, branco. Ele estava sem camisa, num short jeans, e ele estava meio agachado. Ele estava agachado e olhando, porque era a casa de madeira, tinha umas brechas. Aqui tinha casas de madeira que aquelas brechas entre uma madeira e outra, você batia uma ripa para fechar a brecha, né? Essa casa que nós morávamos não tinha, era tudo assim, batida ali tinha os caibros, né, que para fazer a fixação daquelas tábuas, mas não era fechada as brechas. Então, tipo assim, a minha irmã tava numa pequena sala assistindo televisão e dava de ver por a brecha, né? A luz acesa. E o cara olhando assim, ei, meus amigos, pensa que ia passar um medo, ó. Pensa no que ia passar um medo. Eu abri e o cara correu pro fundo do quintal. O fundo desse quintal era murado. Tipo assim, uma outra família que morava, cuja a frente da casa já dava pra rua de cima, no quarteirão, era murado. E eu pensei, ele não saiu por um muro, né? Como é que ele vai passar por um muro ali? Do outro lado tinha um lote vago, tinha um cercado. Eu acho que esse vagabundo, ele passou por a cerca e entrou por esse lote vago e foi-se embora. Eu entrei, foi de impulso assim, eu abri aquela porteirinha e entrei, né? Aí já fiz o sinal, abre, abre. Aí a minha irmã abriu a porta quando eu entrei, aí eu conversei com ela. Eu falei, Malvina, tu não viu, tu não percebeu nada? Tinha um homem bem aqui, te curiando aqui pela brecha. Na hora que eu parei ali no portão, eu enxerguei ele. Ele tá bem aqui no fundo do quintal. Meu Deus do céu, assim, uma casa insegura. Só nós dois ali dentro daquela casa, nós não tinha arma, não tinha nada. Eu falei, o que que nós vamos fazer aqui, né? Aí eu lembro que eu peguei. O pessoal tinha um pedaço de pau, assim, um pedaço de madeira, que eu acho que a gente usava até para escorar umas portas assim por dentro da casa. Aí eu peguei, minha irmã pegou, nós tínhamos um pilãozinho. Minha mãe tem até hoje esse pilão de enfeitar a casa, assim, tem aquela mão de pilão. Minha irmã pegou a mão de pilão, eu peguei essa outra tora de pau. E aí na época morava quase em frente, foi uma sorte assim, quase em frente à nossa casa morava uma tia. Essa minha tia já tinha ficado viúva e ela estava morando com um filho dela. Um filho dela. Aí
Eu falei, nós vamos sair daqui. O meu primeiro pensamento foi dormir lá na casa dessa minha tia, que também era casa de madeira. Só que era um pouco melhor a casa dela, né? Tinha piso, era mais fechadinho, ali as brechas, né? Aí eu falei, vamos sair com esse pedaço de pau. Se esse homem vier no nosso rumo, nós tenta lutar com esse pedaço de pau aqui, né? E aí nós saímos os dois, né? Aí eu abri a porteira e saí, mas ninguém, assim, eu não vi mais esse homem, né? Ele não apareceu mais. E nós saímos com esse pedaço de pau até chegar lá na casa da nossa tia. Quando nós chegamos lá, nós contamos pra ela o que aconteceu. E aí eu falei, tia, agora é o seguinte, ou nós dormimos aqui, ou então a gente veio pedir se algum de vocês puder dormir lá com a gente. Eu falei, é só hoje, amanhã eu vou lá na chácara, atrás do meu pai e da minha mãe, pra ver o que que se faz, né? Como é que nós vamos fazer Aí o meu primo resolveu ir dormir, falou, não, eu durmo lá com vocês. Aí esse meu primo veio, eu dormi numa rede, o meu primo numa caminha de solteiro, e a minha irmã noutra cama. E aí nós dormimos até de manhã. Eu lembro que esse meu primo levou logo um facão. Ele falou, vou levar um facão, deixa esse vagabundo aparecer lá que eu vou retalhar ele na faca. Esse meu primo já era do crime, ele já tinha puxado cadeia. Mas comigo ele era de boa, né? Meus amigos, na hora que o dia amanheceu, eu não fui pra escola, deixa eu ver. Eu não fui pra escola, não fui trabalhar. Eu fui pra beira da estrada, pegar um carro, esperar um carro pra ir lá na chácara dos meus pais para avisar. Me lembro de eu chegar lá de manhã, não demorou muito, eu peguei uma van. Essa terra na época era as margens de uma rodovia. Eu peguei uma van e fui bater lá e cheguei lá, eu avisei para minha mãe, eu falei. Aí daquele momento a gente não demorou, acho que nós não ficamos mais, não ficamos um mês ali. Se foi muito um mês ali ainda naquela casa, até arrumar uma outra casa, né, até alugar. E foi quando meu pai teve essa dignidade, né, de alugar uma casa melhor na época. Uma casa murada, uma casa construída de tijolo, mais arrumadinha com portão, com cadeado. E foi a nossa última morada em uma casa tão insegura, mas olha, foi uma experiência muito ruim. Por isso que eu fiquei preocupado quando ela me falou que essa minha prima lá estava sozinha, que tinha um homem tentando entrar. Eu já vi a casa, é de tijolo, mas assim, só tem cercadinha na periferia, não tem muita segurança, né? Mas essa minha prima não quis conversar comigo. E por eu ter visto que ela está bem, pode ser que a mãe dela está querendo ir por esse motivo, preocupada com ela, pode. Mas me pareceu também que é porque ela está se sentindo sufocada. Pela primeira vez parece que essa minha tia tá tomando assim uma atitude de não, eu não vou ficar com esse homem ruim, né? Eu não vou ficar com esse homem ruim, porque eu não consegui ver esse cidadão como uma pessoa boa, né? E para ela estar querendo ir embora, então mudou o padrão, né? Ela mudou o padrão. Mas para mim estaria mais dentro de um script esperado, né? Uma expectativa. Seria assim, poxa, ele é um cara gente boa. Ele é um homem muito, muito gente boa. E aí ela não suportou e ela tá voltando pra Roraima porque ela não quer esse homem bom na vida dela, né? Mas um cara ruim e ela tá tentando se separar dele, pra mim foi surpreendente. Surpreendente, mas parece assim que me parece que os níveis de ruindade se excederam, né? Se excedeu de uma tal forma a ponto dela querer ir embora. E aí a filha está sendo usada como um argumento, uma desculpa para encerrar esse relacionamento dela, né? Se vocês consideram esses relatos que eu trago aqui como se fosse uma novela, né? Bora ver aí, deixa as águas rolarem, mais para frente aí de repente eu trago aqui um feedback, né? Ou uma conclusão aí do que realmente aconteceu nesse caso. Bora ver, né? O tempo dirá. Mas tá aí, né? Aí é onde eu falo que, como se diz, eu era feliz e não sabia, né? A pessoa tá sossegada. Eu falei para um cidadão essa semana. Eu ouvi coisas assim absurdas, meus amigos. Absurda.
porque eu não casei ainda, de um cidadão adventista. E eu falei assim pra ele, eu digo, meu amigo, mas é muito... Eu falei, tu tá tendo uma visão de mim muito diferente, ó. Muito, muito... Eu falei, na sua cabeça você acha que eu tô... Tipo assim, que eu tô num grande prejuízo, né? Eu tô muito, muito prejudicado na minha vida porque eu não me casei. E eu falei, eu não enxergo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, assim, a minha vida muito, muito melhor do que se eu tivesse casado. Eu tenho um sossego. Eu falei, hoje o meu drama chama-se sala de aula. A sala de aula é o bicho. Ali, se tu me perguntar o que é um calvário na minha vida, é aquilo ali. Agora, porque eu não casei, porque eu não tenho uma mulherzinha para sustentar, para chamar de minha, né? Uma mulher para chamar de minha. De jeito nenhum, meu amigo. Eu tô... Mas isso aí é um assunto para outro conteúdo, tá? Eu ainda vou partilhar uma hora com vocês. Tem para muitas pessoas aqui, eles acham que eu sou literalmente um fracassado, um fracassado que não prosperei na vida, né? Eu não prosperei na vida porque eu não me casei. Olha aí, olha essa situação da Mari Cleide. A Mari Cleide, uma mulher inteligente, se ao invés dela ter ficado nessa vida de caçar marido, ela tivesse ido fazer uma faculdade, fazer um curso superior. A filha dela, que é paciente psiquiátrica, é mais inteligente do que ela. A filha dela nunca casou, tá com 30 anos, não casou, tá se cuidando, tá fazendo o curso de enfermagem dela. A outra é uma cobrinha, mas já se formou, já é graduada, já trabalha. Todo mês ela tem uns 6 mil conto dela no bolso, 5, 6 mil. Pra ela viver bem, viver razoavelmente bem. Mas o negócio da Mari Cleide foi andar atrás de homem, atrás de marido. É pulando de uma pica em outra, de uma pica para outra, sabe? Mas assim, investir nela. Não, eu vou ser uma mulher que vou investir no meu desenvolvimento, no meu crescimento como ser humano, quero me profissionalizar, ganhar, ter uma renda boa. De jeito nenhum. Ela ainda vai terminar, no fim, as filhas. Uma das filhas, provavelmente essa mais velha aí, é que ainda vai terminar cuidando dela, quando ela estiver idosa. Sem nada na vida. Mas é isso aí, meus amigos. Eu queria muito aí a opinião de vocês. Como é que vocês veem isso aí? Eu reitero o que eu já falei. Casamento, tô fora. Tô fora, tô fora. Eu ouvi novamente essa semana a seguinte pergunta. E quando tu tiver velho? E quando tu tiver velho, como é que tu vai fazer? Eu já respondi várias vezes para essas pessoas, olha, quando eu estiver, se eu chegar, né, à velhice, e eu me ver numa situação em que eu não esteja capaz de poder viver sozinho, eu tenho certeza que Brasil afora tem muitas casas de repouso, tem asilos, e se eu tiver uma renda mínima, de um salário mínimo para cima, eu consigo morar numa casa de repouso. Onde ali eu não ficarei sozinho, vai ter pessoas, terão outros idosos, vai ter profissionais ali que podem me ajudar, se precisar dar um banho, uma comida, alguma coisa. Com dinheiro isso aí é resolvido. Eu digo que vai ser o último estágio, quando fica assim, é o último estágio da vida, que nem demora muito. Quantos casos eu já vi de pessoas que, não, fulano está cuidando de um idoso. Não vai ficar 20, 30, 40 anos cuidando de um idoso acamado, não, meus amigos. A própria doença, quando a pessoa está assim, já fraquinho, doente, cheio de problemas, não vive muitos anos, não. O meu avô mesmo, quando prostrou, foi coisa aí de uns, sei lá, uns 5, 6 meses que ele ficou prostrado, não caminhava, não... Esse meu avô que morreu agora recente, né? Eu tive um vizinho meu que ficou acamado, foi uns 2 meses só que ele ficou acamado. Então, não vai... Eu ainda acredito que se eu me cuidar bem, se eu me programar bem, eu posso ser um idoso, um velho,
que vai chegar aos 70, 75 anos, fazendo minhas caminhadas, mexendo no meu telefone, conseguindo ir lá no fogão fazer uma comida, ou sair, não quero cozinhar, eu posso ir ali no restaurante, comprar meu marmitex. Quantos velhos por aí que eu conheço aí de 80 anos, lúcido, que corre, que faz caminhada, que faz tantas coisas. Então, não, mas se não, ele não teve uma mulher, ele não teve filhos, fracassou na vida, né? Fracassou completamente na vida. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço aí, obrigado por todos aí que puderam tirar do seu tempo para me ouvir. E até a próxima, tá?